chasing, coming down, I'm already out. Only on the countdown, I'ma set it right. De Demócrito, sobre os fenômenos da natureza que fluem, que há algo de imutável. Eu, Platão, confrontei isso de uma forma diferente. Eu acreditava que tudo que podemos tocar flui, que todo mundo sensível é composto por matéria, que o tempo consome e ao mesmo tempo é eterno e imutável. O cavalo, por exemplo, tem algo em comum que nunca teremos problemas em identificá-lo, pois a forma do cavalo é eterna e imutável. O eterno e imutável não é nenhum elemento primordial, são modelos espirituais e abstratos, a partir dos quais se formam todos os fenômenos. O ponto de partida das minhas reflexões filosóficas são que se as partículas se desmontam e depois não se sabe como elas voltariam à forma sozinha, e se voltarem, voltariam com ajuda porque já tem a forma em mente para montá-lo. Defendi uma realidade própria por detrás do mundo sensível, e essa realidade é um mundo das ideias. Acreditava que nada no mundo dura, nunca podemos ter um saber seguro acerca de algo que se transforma, que podemos confiar apenas na razão, que ela é a mesma para todos os homens. Uma alma imorta, o homem é dividido em duas partes, o corpo que flui e a alma imortal, que é a sede da razão, já que ela não é material e pode observar o mundo das ideias. A alma, antes de ser estabelecida em nosso corpo, estava no mundo das ideias, e quando entra e acorda no corpo, esquece as ideias perfeitas, e o que vemos são recordações, fazendo com que a alma sinta um desejo amoroso da sua origem, e vê tudo o que é sensível como imperfeito, que os fenômenos da natureza são meras sombras das formas ou ideias eternas, esquecendo a imortalidade das suas almas. Por exemplo, a saída da escuridão da caverna. Quando estamos na escuridão e nos acostumamos com ela após ir para a luz, e percebe o quão belo ao transmitir essa verdade, somos julgados, pois quem não viu acha que é mentira. Assim é a filosofia. O homem é constituído por três partes: a cabeça, o peito e o abdômen. A cabeça corresponde ao saber, peito à vontade e o abdômen o prazer. Acreditava nos direitos iguais, que a educação era dever do Estado e que o Estado deve ser governado por filósofos. Não há ideias inatas. Tal como os filósofos anteriores, também Platão queria encontrar algo eterno e imutável no meio de todas as transformações. Deste modo, encontrou as ideias perfeitas, que são superiores ao mundo sensível. Além disso, para Platão, estas ideias eram mais reais. Aristóteles foi um homem meticuloso e metódico que queria pôr em ordem os conceitos dos homens. Por isso, fundei a lógica como ciência. Estabeleci várias regras previstas para determinar que conclusões ou que demonstrações são válidas logicamente. Vamos ver um exemplo. Se eu afirmo em seguida que Hermes é um ser vivo 2 a premiasa, posso deduzir a conclusão: Hermes é mortal. Clama-se silogismo esse tipo de construção lógica. O exemplo mostra que a lógica de Aristóteles trata da relação entre termos, neste caso ser vivo e mortal. Mesmo sendo forçoso admitir que o silogismo dado é 100% sustentável, temos de reconhecer que ele não nos fez propriamente nada de novo. Já sabíamos isso. Mas nem sempre a relação entre os grupos ou coisas nos parece tão evidente.
por vezes, por ser necessário ordenar os nossos termos. Vou contente-te com um exemplo. Será verdade que crias de rato podem mamar leite da mãe como sucede com as ovelhas ou aos porcos? Aristóteles morreu no ano 322 a.C. e, entretanto, Atenas tinha perdido a sua hegemonia. Isso se deve em grande parte às profundas transformações políticas resultantes das conquistas de Alexandre Magno 356 a 323 a.C. Centelhas em todas as direções. Em redor da fogueira a noite fica iluminada, e a alguns quilômetros de distância ainda se pode ver um débil clarão. Se nós afastamos ainda mais, vemos um minúsculo ponto luminoso, como uma lanterna à noite. E se nos afastarmos ainda mais da fogueira, deixamos de ver a luz. Os raios perdem-se augures da noite, é quando está totalmente escuro não vemos nada. Nessa altura, não há sombras nem contornos. O neoplatônico mais importante foi Plutino, por volta de 205 a 270 d.C. Os epicuristas, como vimos, Sócrates queria descobrir como é que o homem pode viver uma vida feliz. Cínicos e estoicos afirmavam que o homem se devia libertar do luxo material. Mas Sócrates teve também um discípulo que se chamava Aristipo. Para Aristipo, a finalidade da vida era obter o máximo prazer sensível. O supremo bem era o prazer, e o grande mal era a dor. Por isso, queria desenvolver uma arte de viver que evitasse todas as formas de dor. O objetivo que norteava os cínicos e os estoicos. Eu, Lutero, fui uma importante figura da reforma cristã. Me afastei muito dos ideais medievais e acreditava que não precisávamos do atalho da igreja para sermos perdoados por Deus. Apoiava que todos deveriam ter acesso livre à Bíblia, porém também acreditava que depois do pecado original, toda a humanidade estava aniquilada. Eu, Galileu Galilei, vivi na mesma época de Kepler. Eu descobri que a Lua possuía crateras, que Júpiter tinha 4 luas e descobri também a lei da inércia que diz que todo corpo permanece em movimento uniforme em linha reta, enquanto não é obrigado a alterar este estado pela ação de forças que atuam de fora, mas esse conceito só seria reformulado por Isaac Newton muitos anos depois. Até que ela escuta o som de um órgão.
e de repente passa por ela uma figura que vestia um hábito de monge marrom, claramente um monge da Idade Média. Ele vai até o altar e recita algo em latim: Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper in saecula saeculorum. Alberto descobriu a cabeça e então começaram a conversar, e monge foi lhe contando sobre como era na Idade Média. A Idade Média durou 1000 anos, pois o cristianismo precisava de tempo para atingir todas as camadas da população. Há quem a considera um período de desenvolvimento, porque foi nele que se constituiu o sistema escolar. As primeiras universidades, os 100 primeiros anos foi de declínio cultural. Noções de higiene foram perdidas. Foi reintroduzido o comércio de trocas. A economia começou a ser marcada pelo feudalismo. O índice demográfico reduziu sensivelmente. Em Roma, o Papa passou a ser o representante de Jesus na Terra, e ninguém ousava desafiá-lo, mas com o tempo isso foi feito por príncipes e reis. A filosofia grega não foi totalmente esquecida, mas foi dividida em 3 espaços culturais diferentes: os de língua grega, latina e árabe.